Muito boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo do Jogo do Poder, que recebe hoje dois representantes da bancada federal do Rio de Janeiro, do PCdoB, a deputada Jandira Fegali. Boa noite, deputada. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. Do PCdoB, o deputado Adrian. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. Instalou-se em Brasília nos últimos dias uma acalorada discussão a respeito de fontes de financiamento para a saúde. Fala-se fundamentalmente em dois temas. Na aprovação da emenda 29, que estabelece critérios mais rígidos para a aplicação de recursos da saúde, e também na possibilidade de se recriar a CPMF como fonte de financiamento da saúde. A presidente Dilma, numa entrevista na semana passada, chegou a dizer que não tem outra solução. É CPMF ou nada. Isso numa advertência aos governadores que estavam ainda refratários à tese, alguns deles, da recriação da CPMF. Eu começo com a deputada Jandira Fegali. Não tem outra saída? Nós vamos ter CPMF de novo? Acho que tem várias saídas, né? Na verdade, Ricardo, deputado Adrian e telespectadores, a questão da saúde é de fato uma questão estratégica. Nós estamos tratando de vida de gente, né? E muita gente acha que o problema da saúde não é dinheiro, é corrupção na gestão. É bom que a gente diga que tem corrupção em gestão, existe, né? Existem muitos gestores que fazem mau uso do dinheiro público, mas esse de fato é um problema que tem que ser corrigido, isso é básico, né? Mas eu não acredito que esse seja o problema central. Isso precisa ser corrigido, isso é básico, honestidade é uma obrigação. Mas mesmo que nós colocássemos a polícia onde há corrupção, nós não teríamos o problema resolvido. Até porque, mesmo que nós colocássemos para funcionar plenamente todos os serviços, nós ainda temos milhões de pessoas sem acesso ao serviço de saúde. Então, essa expansão e a qualificação do serviço exige dinheiro, né? E o que tem prioridade tem que ter recursos. A emenda 29, ela é uma emenda que, aprovada, não resolve o nosso problema. O governo federal já aplica o que estabelece a emenda 29. O governo federal, sim. Ao compromisso do governo federal, aquele piso mínimo, o governo que federal, mais ou menos a 7%. Né? O governo federal aplica o que estabelece, que é o dinheiro empenhado mais o PIB nominal, que é o PIB mais inflação. Os municípios aplicam e a maior parte dos governos estaduais. Os Mas há uma discussão, estaduais de Minas... Só um segundo, há uma discussão em relação aos municípios, em relação aos estados, que eles lançam na rubrica saúde gastos que não são exatamente de saúde. Municípios não, isso estados. E que por certa, quer dizer, por essa flexibilidade ainda existente, isso deturpa um pouco o montante real de investimentos na saúde. A emenda 29 poria fim a isso. Sem dúvida, é isso que eu ia chegar. Os estados, quer dizer, alguns estados, como Minas, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não cumprem a emenda 29 e ainda desviam a sua destinação. Tem uniforme de PM sendo comprado com dinheiro da saúde. Então, o que a emenda 29 faz? Ela diz o que são ações de serviço de saúde, ou seja, só pode gastar ali. Exato. E obriga o cumprimento da parte dos estados na saúde. Essa é a resistência que alguns governos fazem à emenda 29 e precisa aplicar. Resolve o montante de recursos? Não. Por isso precisa de fontes permanentes para a saúde, que não apenas a 29. E aí é que entra a discussão da CPMF. A CPMF, no seu início, teve desvio de finalidade, por isso a resistência que a sociedade teve à CPMF. Mas existem outras alternativas também, que é o imposto sobre grandes fortunas, que há projetos, inclusive, em curso. Tem um no Senado, do senador Valadares, e outro na Câmara, do deputado Aloysio. Eu sou relator, inclusive. Não sei ainda o impacto que isso tem, mas que nós precisamos de mais recursos para a saúde, precisamos. E isso precisa ser debatido no Congresso. Eu vou falar um pouco sobre essa contribuição aí, sobre grandes fortunas, mas eu queria saber a posição do deputado Adrian. Como é que o senhor vê essa polêmica, essa discussão a respeito das alternativas disponíveis para se financiar a saúde? A presidente Dilma, como disse ainda há pouco, tem defendido agora publicamente, de maneira mais explícita e direta, a volta da CPMF, com um novo nome, mas enfim, uma contribuição específica destinada exclusivamente à saúde. O senhor acha que nós estamos caminhando para isso, deputado? Com certeza o país não pode ficar do jeito que está mais. Mas eu penso que antes do investimento em saúde tem que ter um investimento de saneamento. Não adianta nada a gente
construir postos de saúde, hospitais em locais que as crianças brincam na lama. Então, acho que tem que ter um pensamento sério sobre isso, sobre esses investimentos, uma fiscalização para que realmente seja gasto com a saúde e não em outras causas. Mas também... Mas o senhor quer dizer o seguinte, que se houver uma fiscalização a respeito da aplicação dos recursos da CPMF, o senhor é a favor da recriação da CPMF, é isso? Se for totalmente fiscalizada, que esse dinheiro seja gasto com a população, tá? Dentro de um critério, não aquele que era antes, mas um critério que não venha colocar em xeque as famílias brasileiras, eu sou a favor da criação de um novo meio de arrecadar financiamento. O que não pode é continuar nossos hospitais aí com filas e filas e filas. O que não pode, as crianças continuar nos bairros brincando na lama. O que não pode é a pessoa passar mal numa comunidade e não ter a quem recorrer e morrer no meio da noite. Então nós precisamos ver, o fato não é só pode ou não pode, é a favor ou não é a favor. Nós temos que chegar a uma conclusão, todos os deputados, que é um assunto sério, para que cuidamos tanto da saúde preventiva como a saúde conclusiva. Então, o que adianta a gente cuidar da saúde final se a gente não está fazendo prevenção? Agora, Ricardo, aí é a fiscalização. Agora, Ricardo, é importante dizer assim, que os recursos do saneamento vêm de uma fonte e o recurso, vamos dizer, das ações de saúde de outra. Eu acho que, de fato, nós não podemos contrapor a vacina ao saneamento, né? Não podemos contrapor o prato de comida à vacina também, porque nós precisamos cuidar, sim, da questão ambiental, que isso é fundamental. A FUNASA devia cuidar do saneamento, como toda a área de infraestrutura devia cuidar, o PAC tem que cuidar do saneamento, quer dizer, a infraestrutura das cidades tem que cuidar, porque, de fato, como sempre se diz, é um jargão, mas é real. Cada R$1 em saneamento são R$4 economizados em saúde. Isso é real. Deputada. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o posto de saúde da família, eu tenho que ter o hospital funcionando, eu tenho que ter a vacina, eu tenho que ter a emergência, eu tenho que ter a ambulância. Deputada. Tudo isso tem que funcionar. E isso, de fato, é recurso. E gastar em saúde não é gasto, é investimento em gente, em vida de gente, em alongamento de vida. Os setores mais liberais do pensamento brasileiro condenam a criação de uma nova contribuição, de um novo imposto. Dizem que o Brasil não suporta mais a carga tributária que tem, 36% do PIB, enfim, seria insuportável. A classe empresarial toda se rebela contra a criação de uma nova CPMF. Por outro lado, a CPMF, tal qual existiu no Brasil, virou um palavrão, porque houve a destinação... Desvio de finalidade. Houve desvio de finalidade, a destinação dela ficou um pouco sombria e não foi focada exatamente na saúde. Por isso, alguns parlamentares têm um certo pudor de defender publicamente a sua volta. Qual é a posição da senhora, deputada? Olha, eu diria o seguinte, num primeiro momento, eu mesmo fui autora de uma ação popular contra o desvio de finalidade da CPMF e nós ganhamos na Justiça. Eu sou militante da saúde há anos. E nós sou militante da saúde há anos, sou uma das militantes da reforma sanitária. E nós, no primeiro momento, votamos a favor da CPMF, depois nós votamos contra a criação da CPMF, porque desviou-se a finalidade dela. Fiz ações na Justiça contra o desvio de finalidade e ganhamos, né? E depois nós ficamos contrários à sua recriação. No entanto, teve um determinado momento que só teve esta saída, porque é mais importante a gente ter o financiamento da saúde para salvar a vida de gente do que ficar contra essa tributação. Até porque muitos segmentos do sistema financeiro e outros são contra a CPMF, porque ela é uma grande forma de fiscalização da movimentação financeira no Brasil. Então, tem um lobby do sistema financeiro contra a recriação desse tributo, porque ele rastreia toda a movimentação financeira no Brasil, né? Então, vamos olhar direito também, que tem muita gente contra por causa disso, né? Então, só uma questão rápida. Então, eu acho o seguinte, se a gente tiver outras alternativas, por exemplo, se o imposto sobre grande fortuna, que pega uma elite que acumulou, corresponder ao mesmo valor, eu prefiro este e não a CPMF. Eu vou ter que fazer um intervalo agora, mas eu queria saber o seguinte, o imposto sobre grande fortuna, que a senhora relatou na Câmara, ele tem a perspectiva de gerar o mesmo montante que a CPMF daria? É isso que nós estamos levantando com a Receita Federal. Se a Receita Federal liberar a informação e a gente vê que o montante é o mesmo, eu opto por esse, porque esse pega apenas um segmento da sociedade que acumulou.
Se o montante for muito inferior e a única saída for a CPMF, eu tenho certeza que a população não será contra se esse dinheiro, de fato, for aplicado na saúde do povo brasileiro. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder hoje recebendo a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, e o deputado Adrian, do PMDB.